Vem navegar comigo. Marcos Liboni, aqui no meu canal. Comecei com um bordãozinho novo, esse daqui vai ser o meu bordão daqui pra frente, porque já tive pessoas que começaram a me cobrar em relação a isso. Outras pessoas, outros trabalhos no YouTube também. Então, vamos navegar juntos. Bom, muito bem-vindo ao meu canal, tá bom? Estou muito feliz, continuo muito feliz com todas as devolutivas, as inscrições que eu tô tendo, né? E bastante feliz também de estar aqui totalmente dedicado a uma causa, que não é a causa, mas é de estar junto com vocês para falar com vocês sobre os temas em relação à saúde, vida, enfim, pensamento e tudo mais. Bom, médico psiquiatra, como vocês já sabem, e hoje eu quero trazer um assunto que vem mais ou menos na sequência do que eu já estou trabalhando, né, nesses últimos vídeos, sobre a dimensão um pouco mais restrita de todo o universo, né, das questões que nós temos trabalhado, sobretudo na proposta inicial do meu trabalho, né, que como médico, claro, que não é aqui para fazer consulta online, esse tipo de coisa nenhum, mas assim, para trazer informações para que você possa entender, desde, obviamente, até por às vezes não passar por nenhuma situação específica, mas às vezes ter alguém que está passando por uma situação específica, mas além de tudo se informar e ter uma informação que possa fundamentalmente te tocar, tá? Porque eu estou falando com você, mas eu quero tocar você aqui, entendeu? Não quero tocar você só aqui, tá? E o que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar, quando eu falei semana passada, desculpe, no último vídeo sobre diferenças de psiquiatria, psicologia e tudo mais, quero falar hoje sobre doença. Isso mesmo. O que é doença? Tá? Não vou entrar em análises etimológicas profundas das palavras, etc. Mas por que existe todo esse universo hoje que nós estamos trabalhando, eu do meu lado profissional, mas também já passei por algumas situações, inclusive também da esfera psíquica, né, sobretudo em psicoterapia, né? Vim pensando agora sobre esse vídeo, até pensando no vídeo passado também, sobre a importância da psicoterapia. Eu tenho falado isso muito para todas as pessoas e a maioria dos meus pacientes em relação a isso. Mas o conceito de doença, no modelo como nós vivemos hoje, sobretudo essa questão, né, de medicina, saúde mental, mas também de um certo modo geral, melhor dizendo, a medicina como um todo. Bom, a história começou, né, há um bom tempo atrás, quando já lá nos Estados Unidos, isso sem falar nas pessoas que contribuíram séculos antes, inclusive desde os gregos, na época da Grécia Antiga, ou até antes os egípcios, né, na compreensão daquilo que em algum momento da vida da pessoa, obviamente mais no plano físico, trazia algum grau de sofrimento, de incapacidade, de impossibilidade de execução de algum tipo de tarefa. E ao longo da história, sobretudo com o crescimento tecnológico que deu, ou melhor, se deu também por conta do crescimento da ciência, nós, a partir do final do século XIX, início do século XX, tivemos uma explosão do domínio da ciência sobre diversas áreas do conhecimento humano. E a medicina não escapou disso. E eu digo não escapou porque, de certo modo, eu fico muito feliz por trabalhar numa área onde a questão do diagnóstico, que é o que nós vamos trabalhar no próximo vídeo, é extremamente importante para detectar uma possível doença, mas nós nos debruçamos sobre as questões diversas do sofrimento humano depois de uma aplicação ou de um olhar de tradução, entendimento e progressão, no sentido de evolução sobre aquilo que assola a humanidade desde que o mundo é mundo, mas que nós conseguimos traduzir pelo que a ciência veio mostrando para a gente, da sua maneira, como determinado fenômeno ou determinado evento acontece na vida de uma pessoa, e o que esse fenômeno pode ser chamado de doença. E foi o desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico que nos possibilitou ter a capacidade de, a partir do entendimento de processos de como funciona, né? Quando você pega um aparelho celular e você quer saber como funciona, ou qual o mecanismo do aparelho, os programas, aquilo é uma fisiologia, aquilo é como o aparelho deveria ou deve funcionar. Quando dá algum problema, ele está com alguma situação. O nosso corpo não foge muito disso.
Mas na compreensão, né, possível de como a fisiologia do organismo pode se alterar, né, e vem se alterando, a medicina como ciência médica, ela também se contribuiu com os conhecimentos científicos para chegar a partir do desenvolvimento de múltiplas áreas no entendimento, né, que determinada situação, quando acontece ou quando demonstra alterações, às vezes até futuras, exemplo disso é uma hipertensão arterial, você pode estar sendo um portador de doença. Mas doença, fundamentalmente, é aquilo que traz dor, sofrimento, tá? Aquilo que faz você se sentir mal ou destacado do seu bem-estar, do seu equilíbrio. Mais especificamente, na saúde mental, nós temos, dentro da nossa forma de entender, apesar de que quando você vai buscar um atendimento médico, e às vezes com muito receio dos medicamentos, de todo esse folclore em relação à saúde mental, de que você vai ser dopado, enfim. Na realidade, nós da medicina psiquiátrica, nós trabalhamos sobre modelos de disfunções de diversos órgãos e sistemas, sobretudo o sistema nervoso central, que corresponde àquilo que a pessoa demonstra na forma de um sofrimento, que não é só um sofrimento físico, porque também existem sintomas físicos que vêm de questões psíquicas. Nós vamos falar sobre isso também. Mas na forma como o comportamento da pessoa, o pensamento, a vontade, a vivência das emoções, a capacidade de enxergar a realidade, porque às vezes as pessoas enxergam a realidade de uma forma distorcida, isso traz um sofrimento para a pessoa e ou para a sociedade. Porque existem pessoas que têm problemas de ordem psíquica que não percebem ou não acham que elas estão doentes. Então o modelo de doença, como ele foi concebido a partir de critérios científicos, né, a partir da detecção daquilo que chama atenção para uma situação real, porque um sangramento, por exemplo, no braço pode ser uma doença, né? Mas a partir desse modelo, esse modelo veio se transpondo e na saúde mental nós temos hoje muito conhecimento e entendimento de várias, né, particularidades e também vários princípios do funcionamento do nosso organismo que podem ser vistos como adoecimento. E aí eu já comentei com vocês também, acho que vale a pena comentar rapidamente sobre, né, nos outros vídeos, sobre tristeza, alegria, medo, raiva, ansiedade, enfim, uma série de possibilidades, de emoções, uma série de comportamentos e autopercepções que podem estar dentro do espectro de doença. Mas aí calma, nem toda emoção profunda, nem toda emoção difícil necessariamente é uma doença. Nem toda alteração de comportamento é necessariamente doença. Nem toda alteração da forma da pessoa lidar com a realidade é necessariamente doença. A gente tem a possibilidade de enxergar aquele sofrimento, aquela situação como doença a partir de critérios. No nosso caso psiquiátrico, a partir de, muitas vezes, exames, o esgotamento de todas as possibilidades daquilo que pode vir de outros órgãos e sistemas que podem cursar com sintomas psíquicos, e aí nós chegarmos ao diagnóstico médico de uma doença. Ops! Falei diagnóstico, é o próximo vídeo. Então doença é aquilo que traz sofrimento e aquilo que chama atenção para que a gente olhe para isso. Mais à frente, quando nós formos falar sobre questões mais psíquicas e filosóficas do porquê das doenças, aí vocês vão compreender isso que eu estou falando em relação do que é a doença chamando atenção para algo. Vamos navegar comigo? Gratidão, até o próximo vídeo.